Manifesto pelo respeito à democracia. Nós não somos isso. Repudiamos todo e qualquer ataque à democracia. Não abrimos mão dos princípios democráticos. Exigimos respeito ao direito de manifestação, assim como exigimos que os horários de silêncio sejam respeitados. Alertamos para o uso do nome moradores do Santa Cândida por um pequeno grupo que não nos representa. Não somos ódio, não somos exclusão. Somos solidariedade, respeito e amor. Não cobrimos com símbolos de ódio o nome de Olga Benário, que, por ser judia, foi enviada grávida do Brasil para morrer num campo de concentração nazista. Abrimos nossas portas, nossos braços e nossos corações para aqueles que lutam por justiça social e por igualdade, nesses tempos duros de transição. Lutamos lado a lado, sem violência, agressividade ou intolerância. Somos seres humanos convivendo em uma mesma época e local, e sim, isso é possível, independente de raça, credo, religião ou convicções. Não aceitamos a criminalização da política. Somos seres políticos e temos responsabilidades. Somos democratas. Acreditamos na liberdade de expressão e no direito à manifestação. Não apoiamos os intolerantes. Somos contra o fascismo. A intolerância pressupõe que só o próprio ponto de vista é certo. Recusa outros modos de ser, pensar, a existência das diferenças. Pedimos empatia e compreensão, humildade e amorosidade, calçar as sandálias de alguém. Não somos punitivistas, não procuramos vinganças. Temos consciência de que estamos participando de um importante momento da história. Vamos escrever um capítulo do qual nos orgulhemos. Não somos apenas moradores do Santa Cândida, somos moradores da Regional do Boa Vista, São Lourenço, Bacaxeri, Abranches, Atuba, Barreirinha. Somos brasileiros e brasileiras, cidadãos do mundo, humanos. Esta é a nossa maior causa, a humanidade. Sem justiça, sem ética, sem respeito e honra, a humanidade sucumbe. Acolhemos a vigília, os acampamentos e alojamentos e apoiamos aqueles que lutam por dias melhores para todos e todas. É o mínimo que nossa civilização espera de nós. Boa tarde, pessoal. O Democracia em Rede de hoje começa justamente com o tema de moradores e moradoras que apoiam a Vigília Lula Livre. O programa Democracia em Rede é uma parceria entre a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, as diversas organizações que estão aqui na Vigília Lula Livre e mais de 50 veículos de comunicação alternativa e popular que estão aqui na Casa da Democracia, ao lado da Vigília Lula Livre, de onde é transmitido o nosso programa. Todos os dias estamos trazendo personalidades, juristas, militantes, lideranças políticas que estejam passando aqui por Curitiba para debater aspectos aí da prisão política do ex-presidente Lula. Hoje a gente está aqui com dois convidados que moram aqui na região norte de Curitiba, que são da regional aqui, dos bairros que compreendem Santa Cândida, Boa Vista, Abranches, etc. Estou com a Lara Sfer. Boa tarde, Lara. Obrigado pela presença. Estou com o Sérgio Biratã. Boa tarde, Sérgio. Obrigado pela presença. Uma tarde fria aqui, mas o ânimo continua, as pessoas estão aqui e estamos na luta, né, como a gente diz. Sérgio, obrigado aqui pela presença. Ontem vocês participaram do Boa Noite Lula, trazendo inclusive esse manifesto aqui da Vizinhança pela Democracia, que a Lara leu aqui para a gente. Eu queria que você contasse um pouco de você, da sua profissão, onde você mora, e o porquê dessa iniciativa que esse grupo de moradores vem fazendo, de se reunir, de discutir um pouco a situação e de se colocar favorável à Vigília Lula Livre. Ok, boa tarde, Pedro, boa tarde, Lara, boa tarde aos todos os companheiros que estão acompanhando. Ontem eu não estive, né? Ontem eu tive um compromisso familiar. Ai, desculpa. Mas a gente vem acompanhando todo o processo. Eu moro aqui próximo à vigília, então, desde o dia 7, quando o presidente Lula chegou nas dependências da Polícia Federal, e todo o desdobramento a gente vem acompanhando de perto. E, pela trajetória, nosso professor milito, né, sou filiado ao Partido dos Trabalhadores também, então existe uma identificação muito forte com tudo isso que está acontecendo, e uma preocupação. Então, eu não poderia me furtar a estar participando e indo,
estando diariamente, né, nas atividades da vigília e acompanhando todos os processos. E como morador aqui da região, mais do que nunca é necessário que a gente se posicione, porque o que está acontecendo são situações muito difíceis, muito ruins do ponto de vista da sociedade, né? Nós estamos em 2018, né, e a gente presenciar esse tipo de comportamento de alguns vizinhos, de algumas pessoas aqui com reações agressivas, muito negativas para as pessoas que participam da vigília, isso não pode ficar incólume, isso tem que ser denunciado e a gente tem que se posicionar, não pode ser diferente. Legal, Sérgio, obrigado. Lara, também queria que você contasse um pouco de você enquanto moradora aqui da região, seu trabalho também, e já colocar uma questão que eu acho interessante no manifesto. Ele levanta, poucas vezes isso é dito, da situação incomum que estamos vivendo, né, de um ex-presidente com a representatividade que tem estar aqui na Superintendência da Polícia Federal. Claro que isso gera uma situação que é incomum, né? Há o respeito aos moradores que estão aqui, mas há também o entendimento de que é um momento político que se concentrou nessa região aqui, né? Então isso também é um tema para o debate, além da relação com os moradores, além dos momentos de tensão que acontecem por parte de um agrupamento de moradores, além do apoio que outros também fornecem aqui à vigília. Mas é interessante esse ponto do documento, né? Não se pode rechaçar que é um momento histórico particular que fez com que as pessoas venham aqui prestar o seu apoio ao ex-presidente Lula. Boa tarde, Pedro, Sérgio, todo mundo que está nos assistindo. Então, eu sou jornalista de formação, já não trabalho com jornalismo há algum tempo, hoje eu trabalho com consultoria e administração. Eu tenho uma casa aqui, a 500 metros da Polícia Federal, eu moro ali, eu tenho essa casa desde 1998, mas teve um tempo em que eu não morei ali. Teve um tempo que eu saí e voltei há 6 anos. E quando foi anunciado que a prisão do ex-presidente Lula seria aqui na Polícia Federal, nós ficamos atônitos. Houve o choque da prisão, mas houve o choque também da prisão ser aqui. Naquela noite, quando o helicóptero veio, etc., foi uma noite traumática para nós que moramos aqui, porque eu nunca vi tanto ódio na minha vida. Eu passei mais de 2 horas vendo, eles represaram, os carros passavam de um por um na Avenida Paraná, que é na frente da minha casa, e eles passavam bem lentamente, porque estavam represados, odiando, xingando. Eu fiquei pensando até que as minhas plantas iam morrer. Minhas plantinhas não iam resistir a tanto ódio. Então, há todo um ódio que foi estimulado, despertado, e a gente sabe disso, né? Qualquer pessoa que tenha um mínimo de, não vou nem dizer de conscientização, de questionamento, percebe que houve o estímulo a um ódio, né? Pode ser até que perceba o porquê desse estímulo ao ódio. Mas já deu tempo de acordar, né? Já deu tempo de perceber aonde isso nos levou, o que a gente está vivendo hoje no nosso país. Já deu tempo de despertar. E não despertar porque o gigante acordou. Despertar de olhar para si e pensar, mas por que eu odeio este homem se ele não me fez nada? E, pelo contrário, se quando ele presidia, eu vivia melhor do que eu vivo hoje. Meu vizinho vivia melhor. Eu não via tanta gente pobre na rua, pedindo, pessoas em situação de pobreza, de miséria, tendo que ser assistidas. Eu via outro Brasil. Por que as pessoas não param para pensar isso, né? Talvez essas mesmas pessoas, que não são tantas, que não param para pensar isso e que estão ainda vivendo nesse ódio, sejam essas pessoas, essas poucas pessoas, muito barulhentas, que têm esse tipo de reação aqui, que a nós incomoda a todos. Primeiro dia que veio um carro de som gritando impropérios, xingando muito, uma coisa horrível. Os vizinhos mais próximos de onde eu moro, eles chegaram a fazer um documento, e era a intenção desses vizinhos que nós fizéssemos um pedido de que fosse impedido esses carros de som, independente de horário, pelo tipo de coisa que disseminam. Tem criança ouvindo aquilo, é muito triste,
Por outro lado, a gente não chegou a levar isso adiante. Depois a gente veio desembocar nesse novo grupo, né, nesse grupo que está efetivamente se reunindo. Mas São moradores de alguns bairros aqui da região, isso, né? Acabou sendo Não só de Santa Cândida. acabou sendo inevitável. Que a gente foi encontrando pessoas que conhecíamos e não conhecíamos ao longo das vindas até a vigília, até o acampamento, até o alojamento, e as pessoas foram assim, como há uma repetição, né? Há pessoas que todos os sábados trazem uma doação de verduras, há pessoas que todas as terças-feiras trazem água. Então, acaba havendo um reconhecimento, e as pessoas acabam se unindo, até porque o Sérgio, por exemplo, mora muito mais perto, ele mora a 500 metros, você mora a 200 metros da vigília. Então, ele conhece, inclusive, algumas dessas pessoas dessas poucas pessoas que disseminam o ódio e que agregam outras pessoas de outros lugares com outros interesses que também vêm disseminar o ódio. Só queria dizer sobre o fato de que nós estamos vivendo um momento histórico, que foi uma pergunta sua. Não tem como você não imaginar hoje que daqui a alguns anos o seu filho, o seu neto, perguntará aonde você estava em 2018. Assim como perguntam, né, aonde você estava em 68, vão perguntar. E aí você vai poder dizer que se omitiu, que agiu a favor, que agiu contra. Né? Não foi uma decisão das organizações, né, Lara? Quer dizer, aonde o presidente estivesse nessa condição, pelo apoio que tem, pela referência que tem com uma série de movimentos populares, por ser o primeiro, inclusive nas pesquisas eleitorais, haveria uma organização em torno disso para questionar a prisão, para, enfim, denunciar o caráter da prisão, o caráter como o judiciário encaminhou os fatos, né? Quer dizer, isso aconteceria em qualquer lugar, né? É importante ressaltar que no nosso grupo há militantes, como é o caso do Sérgio, há pessoas de outros partidos e há muitas pessoas que não pertencem a partido algum, que é o meu caso. Eu não sou filiada a nenhum partido e nem posso me dizer uma eleitora do Lula, embora tenha votado nele nos segundos turnos. Isso é importante ressaltar, porque nós não estamos reunidos neste grupo de vizinhos a favor da soltura do presidente Lula especificamente. Nós estamos lutando por uma causa bem focada, que é a democracia. Então, há eleitores do presidente Lula, há possíveis eleitores do presidente Lula, há um entendimento da injustiça dessa prisão, ainda mais para quem leu a sentença, para quem leu o livro de Euclides Mansi, o Falácias de Moro, para quem no dia a dia acompanha o que tem sido feito e dito pela justiça, pelos demais políticos, mas o nosso grupo de vizinhança é um grupo apartidário, e é um grupo que está focado na defesa da democracia. Então, nós não admitimos que seja feito o que foi feito com a memória de Olga Benário. Absurdo. Ou que se ataque as pessoas que estão se manifestando. Ou que nos Foi o que aconteceu na quarta-feira à noite. Exato, na quarta-feira. Ou que nos divulguem, os moradores da região, os curitibanos, como fascistas, grosseiros, estúpidos, violentos. Nós não somos isso. E é isso que o manifesto diz. Nós não somos isso. Esse é um elemento difícil, né, Lara e Sérgio, também, porque até na preparação desse programa a gente ficou pensando, seria interessante, inclusive, ter aqui um morador que fosse contrário, por exemplo, ao conteúdo da questão do Lula, ou não apoiasse os movimentos populares, ou fosse contra a vigília, mas essa presença do ódio na quarta-feira, ela teve muito marcada, né, então fica muito difícil você estabelecer um diálogo em um termo, né, Sérgio? E só para colocar uma coisa, você como morador, não é um problema que os moradores lá tenham suas posições políticas como você também tem, mas chama atenção o ato que se colocou como de moradores, mas que tinha ali claramente Bolsonaro 2018, tinha o delegado Gastão Scheffer Neto, que tem essa posição e que já foi candidato também a deputado, tinha essa presença e já tivemos ali na vigília, né, de grupos contrários capitaneados pelo Éder Borges, que é assessor de ninguém menos do que o Francischini, né? Que não mora na nossa região. Que não mora aqui, o deputado federal Fernando Francischini. Quer dizer, é um problema isso, né? Está se misturando as coisas nesse sentido, né? Olha, Pedro, eu vejo tudo isso assim de uma forma muito preocupante, né? Primeiro, existe um fato que está acontecendo que é inusitado, né? Já foi dito aqui, a presença do presidente Lula é um fato histórico, né? É uma coisa que vai ficar marcado por anos e anos, vai entrar, com certeza a gente tem que colocar isso nos livros de história, tem que ser repassado para gerações de uma maneira correta,
diferente do que nos foi feito na escola, no nosso tempo escolar. Eu estou, desde o dia 7, acompanhando tudo isso. Acordei com 3.000, 4.000, 5.000 pessoas à minha volta acampados, né? Vi as transformações que aconteceram no bairro, né? Um bairro muito pacato, um bairro de aposentados, um bairro tranquilo, que a população dorme aqui, mas mora e trabalha em outros locais. E um bairro sem calçada. Sem calçada, né? Então, conheço o que diz a Constituição, de que nós temos o direito e o dever de nos manifestar. Então, quando eu acordei e vi todo esse contingente de pessoas dos diversos locais do país, de movimentos diferentes, acampados e convivendo, a gente percebe uma mudança, assim, imensa na nossa rotina e na rotina de todos os moradores. Isso a gente tem que compreender. Só que essa mudança ela foi muito positiva, no meu ponto de vista. Por quê? Porque nós tivemos segurança. É um bairro onde acontecia muitos pequenos furtos nas residências. Isso não está acontecendo mais, gente. Isso não acontece mais. Era um bairro que não tinha a presença do poder público, não tinha limpeza, e a gente teve as ruas limpas pelos batalhões, pelas brigadas do Movimento Sem Terra que participam, né, da vigília. Então, isso precisa ser visto, e os moradores, esses moradores que se posicionam contrários, que são meia dúzia, isso eles são míopes, isso eles não enxergam. Curioso que um dos argumentos para a imprensa, desculpa, Lara, que um dos problemas seria justamente a sujeira, que as pessoas jogam lixo, que... Não existe. Isso é a maior falácia, porque as ruas são limpas de manhã e ao final da tarde. Eu tenho um vizinho que tem uma posição de direita, e ele passa a semana fora, ele trabalha fora, e no final de semana ele chegou, no terceiro ou quarto final de semana, depois da prisão, ele chegou e me disse: daí, seus amigos comunistas estão destruindo o bairro, já soube de tudo. Eu fui conversando com ele e pedi que ele... Já soube de tudo, é ótimo. Eu já soube de tudo, E é interessante porque eles são um casal democrático, ele é de direita, ela é de esquerda. Mas eu acredito que eles não conversem muito sobre política em casa para evitar vários problemas, como muitos de nós fazemos, né? E, então, ele se dispôs, que eu achei muito inteligente da parte dele, ele se dispôs a vir comigo até a vigília. E quando ele saiu daqui, ele saiu em silêncio. Ele olhou tudo, ele é um engenheiro de produção aposentado, uma pessoa que trabalhou em multinacionais, tem um grande olhar para organizações e tal. E aí, quando a gente saiu, ele saiu em silêncio. Quando a gente chegou de volta no portão de casa, ele disse: diga a eles que estão de parabéns. E aí ele ligou para o amigo dele, tem um amigo que foi preso político e tal, e ele disse, depois ele me contou, eu liguei para ele e disse que eu nunca vi o nosso bairro tão limpo e tão organizado. Digo mais, atividades culturais. Nos finais de semana, quando não tinha acontecido o interdito proibitório ainda, nós tínhamos famílias com crianças. Famílias com crianças visitando, participando das atividades, contação de história, música, N atividades culturais que estavam acontecendo. Oficinas, debates. Então, a convivência extremamente rica. Você tem o poder a possibilidade de conversar com pessoas de diferentes locais, de diferentes realidades. Isso enriquece. A vigília em si, ela vai ter um efeito pedagógico imenso sobre essa vizinhança, sobre as pessoas que passam por aqui, sobre as nossas crianças. Porque é um momento histórico muito forte. Pedro, e coloco mais, a gente acompanhou, né, todas as ações que aconteceram, desde a chegada, a ação violenta, truculenta do delegado, quando destruiu o equipamento de som, eu estava lá do lado, né, acompanhamos tudo isso, e essas coisas nos impactam muito fortemente, isso nos deixa muito preocupados, né, com essa reação odiosa desses grupos que estão aqui convivendo conosco diariamente. Com certeza. Uma coisa que tem se discutido muito, inclusive no marco da coordenação da vigília, dos movimentos sociais, é que houve momentos esporádicos desse tipo de ataque. Então, quando o delegado Gastão Scheffer Neto destruiu todo o equipamento de som da vigília,
justificando que não teria dormido de madrugada, o que não é verdade, porque o acampamento já não estava aqui. Não o só por acampamento isso, né? está Porque 2 quilômetros longe. ele já estava posicionado para destruir antes de de ligar o equipamento. Né? Ele é candidato, já foi candidato, ele tem toda uma ação de marketing aí que é muito evidente, né? Já houve também um episódio de mais de 20 tiros contra o acampamento Marisa Letícia, ferindo um dos militantes que estava lá responsável também pela segurança. Ele não foi um tiro de raspão, ele foi realmente ferido. Mas, ao mesmo tempo, quando acontece uma marcha, uma atividade na cidade, não se sente essa animosidade contrária ao movimento, como a gente vê da parte desses pequenos grupos, né? E daí, Lara, um dos problemas também parece, quando teve a ação, o ataque na quarta-feira contra a vigília, é porque há um interdito que da parte da vigília vem sendo respeitado. A gente pode fazer manifestação ali. E não parece que vocês sejam contra que esses moradores se manifestem contra a vigília. Mas eles têm um local adequado para isso, né? Que seria atrás da parte da Polícia Federal, né? E seria sem carro de som também, né? Porque a questão não é não se manifestar. Todas as pessoas devem poder se manifestar, né? E a gente diz isso no nosso manifesto. Essa é a nossa luta, né? Esse é o nosso princípio, defesa da democracia. Nós aqui no bairro de Santa Cândida, eu sou especificamente do bairro Santa Cândida, embora nosso movimento, nossa manifestação seja de outros bairros. Mas aqui no bairro Santa Cândida, jamais ouvimos panelas. Nunca. Quando as pessoas reclamavam que ou até inconscientes do que estavam fazendo, né? Na minha opinião, hoje se conscientizando do que como foram usadas, né? Falavam de aqui no Batel estão batendo panelas, a gente nunca teve esse tipo de coisa. Então, não é uma questão de não se manifestar, é uma questão de querer se manifestar quando se deve manifestar, quando você tem o que manifestar, mas de um jeito civilizado, né? Então, se há um interdito que está em discussão jurídica, né? Há uma enorme discussão jurídica com relação ao interdito, mas, independente do que está em discussão, o que não está em discussão é a metade do lado de lá, que, inclusive, é uma metade mais confortável, evidentemente mais bonita e mais confortável, né, com um caminho mais curto, etc., é para as manifestações de quem apoia a prisão. E a metade do lado de cá, longe, porque lá eles estão tão pertinho da prisão da polícia. Sim. O nosso aqui está longe, né? O nosso, que eu digo que hoje nós apoiamos este lado, o que não quer dizer que aquele lado não possa ser ocupado e utilizado para manifestação, mas é lá. Né? Dentro das regras, né? Dentro das regras, com um som específico. Já aconteceu várias vezes. Aliás, uma coisa muito curiosa, durante a greve dos caminhoneiros, este mesmo pessoal que trabalha esse ódio todo, esses escândalos, essa gritaria, apoiava a greve dos caminhoneiros, o que é direito de quem quiser apoiar a greve. Então, o que eles fizeram para apoiar a greve? Alugaram um caminhão. A greve dos caminhoneiros, onde os caminhoneiros ficaram parados, foi apoiada por um caminhão alugado para ficar passando em volta das nossas casas e falando contra o Lula. Então, assim, ok, eu acho que é legal apoiar a greve, é legal se manifestar, mas dá para ser um pouquinho mais racional, um pouquinho mais efetivo e inteligente? Porque, Sérgio, você esteve presente na quarta-feira quando houve o ataque à vigília, né? Inclusive você, assim como o pessoal que estava ali descontente, você também deu entrevista para a mídia, né? Esse elemento do ódio que a Lara coloca, assim, isso foi presenciado por você? Sim, como que você avaliou isso? Sim. Assim, todos os dias eu faço o caminho, né, da minha casa até a vigília. E eu conheço os vizinhos, né? A gente conhece, né? Se não de ter se apresentado, mas a gente sabe quem é quem nessa região. E desde o momento que eu saí de casa e que eu passei ali perto, que eu virei a esquina para entrar, já fui sendo agredido verbalmente por um grupo de pessoas que estavam bebendo, estavam tomando cerveja. E logo depois que eu cheguei na vigília aqui, né, vi que os ânimos estavam acirrados e que eles estavam... Esse grupo veio e se juntou a eles, né? E aí começou, você escuta de tudo, né? Você escuta coisas absurdas, assim, desde que... nós comemos rato, que nós somos imundos, que nós... Né, o vagabundo é o termo menos depreciativo que eles utilizam. Né, e por aí vai. Aí fizeram tudo aquilo, né, queimaram pneus, né, apagaram o nome da praça, que estava lá pintado, Olga Benário, e ameaçaram de N maneiras, né, com palavras, ameaçaram dizendo que iam destruir tudo,
e que a polícia ia bater. Né? Às vezes um tom que, inclusive, passava pelo preconceito racial, sim, de gênero, de gênero, misoginia. Nossa, Isso, eles não têm isso essa, também marcou muito eles quem não estava têm lá. essa preocupação, né? Eles não têm nenhuma preocupação com o ser humano. É isso que guia eles. São extremamente egoístas, né? É o egoísmo que move esse tipo de comportamento. É o egoísmo que move o ódio. Isso deslegitima, Lara? Você não acha que eles poderiam, na pauta deles de moradores, estarem buscando outros caminhos que não o que aderir a alguns grupos de extrema-direita que têm vindo aqui? Acho que eles são muito poucos mesmo aqui. Ainda bem, nosso bairro não é assim. Não, de jeito nenhum. Acho que eles são muito poucos e acho que eles, para se fortalecer, precisam ou permitem ser utilizados por... São manipulados, né? Exato. E acho que também há esse ódio, essa coisa do fígado, que foi tão estimulada nos últimos tempos, e algumas pessoas se agarraram a isso e vivem esse ódio hoje. Mas eu acho que não é uma questão de deslegitimar. Eu acho que se a vizinha está sendo incomodada, ela tem direito de reclamar e de fazer a discussão. A questão é que não é uma reclamação e não é uma discussão, são agressões mesmo, né? E eu queria deixar claro uma outra coisa. A gente não passou noites em claro desde que veio para cá o acampamento, depois a vigília. A gente só passou noites em claro quando vieram estourar. Este outro grupo veio estourar foguetes de madrugada, alugou caminhões de som, veio agredir a vigília, então nós viemos em defesa. Então, não há um incômodo, não há nenhum incômodo com relação a horários, a ruídos, etc., que parta da vigília. Eu acho que isso é importante que as pessoas entendam. Sim. Com certeza, alguns fatos que a gente precisa prestar atenção, para além do debate, da divergência política, de estar num momento polarizado no nosso país, num ano de eleições, mas algumas questões aqui que são fatos, né? Quer dizer, o que a Lara traz aqui, a vigília não acontece no mesmo local do acampamento. Os acampamentos e as casas onde as pessoas estão instaladas estão cerca de 500 até 2 quilômetros distantes aqui da vigília. A vigília é um espaço numa rua que, claro, é uma rua pública, não é uma praça, a gente batizou simbolicamente de praça, é uma rua, mas nos acordos com as autoridades é possível que nós nos posicionemos ali e os grupos contrários se posicionem do outro lado da Polícia Federal. Claro que há uma decisão judicial que questiona o próprio fato de a gente estar ali, mas a conversa nesse sentido, a conversa com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, a possibilidade, inclusive, de remoção de tendas, como a gente já fez, havia muito mais tendas na região e se diminuiu o número de tendas, quer dizer, sem catástrofe, sem fazer uma coisa caótica, as pessoas têm que saber que há acordos com as... O que é importante colocar né? É que nós não vamos sair desse local até que o presidente Lula não saia da sua prisão, seja liberto. Isso é uma definição, e isso não pode ser desrespeitado jamais. E perspectiva que vocês dois enxergam enquanto moradores, né? Porque passou um tempo, já estamos quase com 70 dias, como o Sérgio disse, 70 hoje, como o Sérgio diz, isso vai continuar enquanto continue a prisão do ex-presidente. O que vocês visualizam que tem que ser feito para, enfim, para continuar num clima em que a vigília continue aí nos marcos da democracia? Acho que a primeira coisa que precisa ser fixada por todos é que vocês são bem-vindos aqui. A Casa da Democracia é bem-vinda, a vigília é bem-vinda, o acampamento, os alojamentos, vocês são todos bem-vindos. Se não por uma unanimidade, por quase todos. E acho que uma grande prova disso é que vocês estão aqui com o nosso apoio. Nosso apoio, que eu quero dizer é o seguinte: todos os dias, moradores trazem doações. Todos os dias, pessoas vão às nossas casas. Né? Na minha casa, hospedam-se os jornalistas. Todos os jornalistas que vêm para cá sabem que podem ficar hospedados na minha casa. Aos cozinheiros, que quando tem algum problema de saúde, vão à minha casa. Como há outras casas que oferecem banho quente, há as casas que oferecem café da manhã. Então, há toda uma empatia e toda uma solidariedade dessa região para com o movimento. Então, a primeira coisa é que, independente do que venha a acontecer, que vocês saibam e se sintam bem-vindos, independente de algumas intercorrências antipáticas.
Sérgio, pode ser um exercício interessante as pessoas, inclusive, se desafiarem a virem conhecer aqui, né? Conhecer, a nós também, irmos às casas das pessoas e conversar e colocar o que está acontecendo de fato. Porque há um massacre da mídia, né, trazendo apenas um lado da questão. E nós é que temos essa tarefa de desconstruir e colocar as coisas como de fato estão acontecendo e de acordo com como são. É um movimento, né, são vários movimentos que têm que ser feitos, né, que estão sendo feitos, afinal de contas. Porque, como a gente não sabe quando o presidente Lula vai deixar as dependências da Polícia Federal, nós temos que saber como nós vamos fazer para ficar aqui, até que esse dia aconteça. Com certeza. E Lara, você que é jornalista, que tem essa experiência com a comunicação, como que você tem visto, além de tudo do esforço organizativo, há um esforço também de montagem de uma estrutura de mídia que dê o maior espaço possível para aqueles que muitas vezes não têm voz, né? Os movimentos sociais, os sindicatos, os trabalhadores, o movimento negro, LGBT. Como que você vê essa experiência? Porque tá tudo conectado, né? Faz parte da vigília também. Então, o pessoal diz que o jornalismo acabou e que a internet matou o jornalismo. Isso eu teria que fazer um programa inteiro só sobre isso, ou vários, né? Mas a gente está vendo que o que tem matado o jornalismo é o mau jornalismo. E é um mau jornalismo não comprometido com o seu leitor, com o seu espectador, e sim com o patrocinador, com o anunciante. Então, essa iniciativa das novas mídias, das mídias alternativas, ela vem dizer, olha, não acabou, tem outras formas de fazer. E essa outra forma de fazer é ter um compromisso com quem está do outro lado e dar espaço para o contraditório, dar espaço para as várias verdades, né? Então, é muito interessante, mas a gente teria que fazer muitos debates sobre isso. Uma curiosidade pessoal, Sérgio, você já conheceu pessoalmente o ex-presidente, Sim, inclusive enquanto militante do PT? Eu me filiei no PT em 82 e, né, 82. desde 82 a gente conhece o presidente Lula. Nos reencontramos aqui no Paraná por diversas vezes na Caravana da Cidadania, em 93, e mais recentemente, quando ele estava na presidência, eu morei em Telêmaco Borba, fui secretário na prefeitura e tive duas boas oportunidades de estar com ele, conversar com ele. Então, nós temos e sou de Garanhuns também, né? Então, sou conterrâneo do Lula né? Então, existe, além da questão política, a questão afetiva e de raiz, né? Que faz com que a gente esteja aqui e defenda, né? Não o Lula em si, né, mas o projeto de país que a gente quer para todos nós. E você, Lara, já teve contato com ele? Você comentou que você é uma pessoa de esquerda, mas não necessariamente tem uma filiação ao PT. Sim, eu tive contato com ele numa situação muito curiosa. Eu fui acompanhando os meus clientes da época, que eram a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Nós fomos levar reivindicações e discutir o renascimento da indústria da construção, logo no começo da gestão dele, da primeira gestão dele, porque eu fiz um projeto, ganhei uma licitação na época, e fiz um projeto de reerguer, estávamos quebrados, o Brasil estava quebrado, a indústria da construção não existia, era um apanhado de dívidas e sonhos quebrados. Eu fiz um trabalho de reerguer essa indústria, e 2 anos depois que nós estávamos nesse projeto já, o Lula foi eleito e nos recebeu. Então, eu fui acompanhando a maioria engenheiros, fui ajudar na interlocução, porque eles achavam que teriam dificuldade de interlocução. E foi um encontro muito incrível lá em Brasília, porque o presidente Lula fez algo talvez inusitado para nós que não esperávamos aquilo, mas eu olhando para os colegas que eram da área social, porque na indústria da construção também há o pessoal da alfabetização, etc., eles estavam com os olhinhos brilhando. O presidente Lula disse, sim, vamos reerguer a indústria da construção, mas criem vergonha e deem melhores condições para os seus funcionários. E fez. E vocês, uma coisa que marca aqui na Vigília, para quem visita, algumas pessoas comentam isso com a gente, é o fato do MST ser uma organização que está aqui presente e sempre aportar com pessoas que vêm de diferentes cidades do interior e de outros estados, que ficam aqui bastante tempo, com seus próprios recursos que no seu território eles levantaram, na sua organização, que tem uma humildade, que tem uma história de vida sempre interessante. Isso,
costuma marcar muitas pessoas, né? Vocês também... Qual a impressão de vocês desse contato? Assim? Olha, eu tenho assim uma admiração, uma gratidão imensa pelo movimento. Acompanho ele desde muito, participo de várias atividades, e é uma coisa que me emociona muito, né? Quando chegam as caravanas que é o revezamento de 10 em 10 dias, isso me marca muito. Inclusive essa última tem o pessoal da região que eu morei por muito tempo, de Telêmaco, que a gente participou de ocupação lá. Então está o companheiro Chocolate que veio, que está aí lançando um livro. Então isso me marca muito, isso me deixa muito, muito emocionado e também muito esperançoso, né, pelo movimento, porque eu digo, todo esse trabalho de 72 dias, 70 dias, sem o movimento não seria possível, né? Sem a disciplina, sem a organização, sem o trabalho deles, nós não estaríamos aqui, isso eu digo tranquilamente. Legal, Sérgio. Lara, tem uma mensagem final aí, até para os moradores e para a sociedade em geral aí? Bom, eu quero deixar a minha homenagem também ao MST, sou super fã do MST. A gente tem um convívio, eu estou nos grupos de zap com eles, porque aí eles dizem o que vamos fazer amanhã e tal, e às vezes precisam de coisas muito simples, uma documentação, que precisam do INCRA, pedem lá de Guarapuava e tal. Então, eu tenho um apreço especial pelo MST e sou a maluca da comida orgânica, né? Que só eles é que conseguem realmente nos garantir. Tivemos uma jornada de agroecologia, né? Maravilhosa, assim. Então, quero deixar aqui minha homenagem ao MST. Mas eu quero dizer outra coisa. A gente fez esse manifesto a muitas mãos, né? Foi escrito por muitas pessoas da região. Passou por revisões, foi uma discussão longa para chegar nesse texto final. E agora, esse manifesto, ele vai ficar aqui na Casa da Democracia. Eu quero agradecer a vocês esse apoio, para que as pessoas moradoras da região possam assiná-lo. A gente não pode, por enquanto, a não ser que a gente crie algum tipo de mecanismo, colocar para assinar na internet, porque ele é o manifesto da região. Então, por mais que teve gente de fora daqui, de fora do Brasil, até que, eu queria assinar, não pode assinar outro, mas esse manifesto é da região. Então, bairros da região. Isso. Né? Então, quando a pessoa que quiser assinar, a maioria já está orientada para vir aqui, rubricar na frente, assinar atrás, mas vai ter que trazer um comprovante de endereço para que a gente tenha certeza de que a gente está um manifesto assinado com a legitimidade da região. O juiz Sérgio Moro, que mora aqui na região, tá sabendo convidado. Agora aí, está convidado para vir aqui na Casa da Democracia assinar esse manifesto aí de apoio e legitimidade da nossa vigília contra a prisão do ex-presidente, né? Aqui o programa de hoje, Democracia em Rede, ele contou com Sérgio Biratã, com a Lara Sfer, são moradores aqui da região. Não são, claro, moradores neutros, têm uma história de militância, têm uma caminhada, mas é justamente isso. Estão reafirmando o direito à vigília estar aqui, estão reafirmando toda essa organização aqui dos movimentos populares e a legitimidade deles estarem aqui, reivindicando a democracia e reivindicando um julgamento justo e dentro do Estado Democrático de Direito ao ex-presidente Lula. E a Lara trouxe também, além do manifesto, o cineasta Silvio Tendler, que é um cineasta que mora no Rio de Janeiro, né? Que é um cineasta aí que tem uma filmografia vasta, sempre mostrando aspectos aí que interessam a população, que interessam os trabalhadores. Um dos seus últimos documentários foi sobre uma crítica aos agrotóxicos. Então, esse cineasta, como vários intelectuais, ficou chocado com o que viu na quarta-feira à noite, com toda a agressão, com todas as frases e os xingamentos contra os integrantes da vigília. Ele escreveu um texto de apoio, uma mensagem de apoio aqui, que a gente encerra o nosso programa com a Lara lendo essa mensagem. Só para reforçar, o Democracia em Rede, todo dia, às 14h, com certeza, e quando a gente tem algum convidado ilustre, a gente também não pede autorização para ninguém e a gente entra aqui sempre ao vivo. Tá bom? Obrigado. Contamos aí com a audiência de vocês. Quero agradecer a Cláudia Vasilevski, que foi a portadora da mensagem do Silvio Tender, que é judeu. Essa mensagem que eu vou ler assim que ela reaparecer na minha tela. Também agradecer a esse espaço que vocês nos deram e que têm dado a gente. Sempre aberto. O ovo da serpente está em gestação no Brasil. Parece estarmos vivendo uma noite dos cristais, com as SA se manifestando de forma violenta, conspurcando o nome de Olga Benário, desculpe. Minha repulsa à violência praticada em Curitiba e a luta com todas as forças em defesa da democracia.
Silvio Tendler. Muito bem, agradecemos e amanhã estamos de volta às 2 horas. Lula livre e até amanhã.